a Yom Yom para o dia 21 de Tishrei, que é chamado de Hoshana Rabbah, último dia dos dias intermediários da festa de Sukkot, e um dia no qual, conforme consta nos livros, nós temos a oportunidade até de recorrer, mesmo depois de termos sido selados no dia de Yom Kippur, mas ainda há a possibilidade de ainda recorrer e acrescentar mais bênçãos para o ano que se inicia. Por isso, nesse dia, nós fazemos preces especiais, com rituais especiais. E entre os rituais especiais que nós temos nessa data de Hoshana Rabbah, de 21 de Tishrei, o Yom Yom original de hoje, ele nos traz vários procedimentos técnicos, orientações práticas, seja na liturgia, naquilo que lemos, estudamos, rezamos nesse dia, como também daquilo que fazemos e procedemos. Mas entre os costumes que nós fazemos, e nós vamos para os adendos do Yom Yom, buscando um ensinamento, e aqui até relacionado com essa data, ou com esses costumes, com o que isso simboliza e a mensagem que nos traz, um dos costumes que é um costume milenar, que vem desde a época dos profetas, não é uma das 613 mitzvot, mas é um costume tradicional judaico, um costume milenar, como dissemos, muito antigo, desde o tempo dos profetas, que na data de hoje, de Hoshana Rabbah, nós pegamos 5 folhas de salgueiro, juntas, amarradas juntas, e num determinado trecho, no meio da reza, para o final da reza, nós simplesmente pegamos essas 5 folhas e batemos elas 5 vezes no chão. Algumas das folhas se soltam, não é necessário depenar todas as folhas, mas, enfim, e depois nós fazemos uma prece lembrando esse costume dos profetas, etc. E nessa prece se menciona conceitos cabalísticos que estão associados a essa prática, que estão indicados nesse costume, qual o conteúdo e significado deles. E aqui ele nos explica, nesse acréscimo do Yom Yom, extraído de um pronunciamento feito pelo Rebbe anterior, trazido também em cartas do nosso Rebbe, Inyan Chavitat Ha'arava, o que simboliza e o que representa esse ato de batermos as folhas, as 5 folhas de salgueiro no chão por 5 vezes, no dia de Hoshana Rabbah. Então ele nos explica que, cabalisticamente, isso evoca um conceito que é conhecido como Gvurot Memutakot, os rigores ou severidades adoçados, amenizados, neutralizados. Então é sabido que nos atributos divinos nós temos o atributo de Chesed, de bondade. Por outro lado, nós temos aquele atributo que está associado como braço esquerdo, simbolicamente, metaforicamente, que é o de Gvurah, de severidade e rigor, justiça. Às vezes Deus se conduz conosco ou com o mundo de forma revelada de bondade ou misericórdia. Por vezes o que se nota em evidência é o atributo de severidade, de rigor. E todos eles são atributos divinos e atuam. Existe esse conceito, por que às vezes está presente ou em evidência o atributo de rigor, severidade? Talvez porque mereçamos esse tratamento, ou algo que vem como uma punição, algo severo, mas existe um conceito de neutralizar essa energia severa, rigorosa, na própria fonte, desde a fonte. Então ela é neutralizada, ela é adoçada. E esse é o conceito cabalístico que às vezes quando nós queremos neutralizar, ou mesmo cancelar maus decretos, mesmo que eles venham em decorrência de falhas nossas, etc., então é necessário fazer certas coisas que neutralizem ou até amenizem ou mais ainda adocem as severidades, os rigores, aquilo que é derivado da atuação do atributo divino de severidade. E isso produz, e como a gente consegue adoçar as severidades, quando a gente atrai uma energia divina suprema, superior, acima das sefirot, acima dos atributos divinos, Amshachá Mirav Chesed, quando nós conseguimos atrair e desencadear
uma energia inédita nova de um nível divino superior que é chamado como Rav Chesed, extrema bondade. Não é apenas o atributo de bondade nas Sfirot, Rav Chesed, muita, extrema bondade. Então, quando nós atingimos esse nível, atraímos energia divina desse nível, isso acaba afetando, contagiando, adoçando também as severidades derivadas do campo da Gvurá, do rigor divino. E quando isso se revela aqui embaixo, aquela energia que inicialmente ela vinha num formato de rigor e severidade e de justiça, e portanto aqui embaixo ela iria se refletir com coisas severas, difíceis, etc. Porém, quando elas são adoçadas ainda na fonte, na origem, então, no final, isso acaba se refletindo aqui embaixo, ou seja, quando se atrai, como elas são adoçadas, quando se atrai aquelas bondades intensas, muita bondade daquele nível supremo, isso acaba se desencadeando e trazendo até aqui, concretizando-se nesse mundo de uma forma somente positiva, betova, nirebe, anigle, e num bem palpável, num bem que se visualiza, porque às vezes tem coisas boas, mas que no primeiro momento a gente não percebe que elas são boas, úteis, saudáveis, elas parecem até muito difíceis. A gente quer um bem explícito, um bem revelado. Então se fala que quando nós conseguimos adoçar essas gvurot, essas severidades, então elas chegam aqui de forma adoçada, de uma forma apenas visivelmente positiva e boa. Existem, cabalisticamente falando, 5 níveis, Rei Gvurot, 5 Gvurot, assim como nós temos os 5 dedos da mão. E se fala que a força da mão, ela se divide no final nesses 5 dedos. E esses 5 dedos são úteis para a gente manipular as coisas. Não é? Se não houvesse essa divisão, é uma divisão. Não é? Mas essa divisão acaba possibilitando que a gente manipule, que a gente faça mais coisas, enfim. Assim também existem 5 articulações na nossa boca, na nossa fala, 5 articulações das quais são derivadas as letras nasais, letras labiais, etc. Que também é a mesma coisa aqui, há uma divisão, uma divisão, um corte, uma ruptura, que isso é uma expressão de Gvurá, quando são divididos, e essas divisões sempre estão ligadas com o número 5. Na verdade, no fundo, essas divisões, elas objetivam algo no final de positivo, não apenas separar, cortar, dividir. No final, isso tem uma utilidade e tem um benefício, mas para que isso possa vir e se manifestar e se revelar da sua forma benéfica e positiva, é necessário adoçar as Gevurot, neutralizar desde a fonte, na fonte, o aspecto de corte, de divisão, de separação, ou de rigor e severidade presente no atributo de Gevurah, e essa é a simbologia por trás desse costume que nós temos nessa data-chave de Hoshana Rabbah, de bater 5 vezes no chão essas 5 folhas de salgueiro, conforme o costume dos profetas e conforme explicado na Kabbalah, que isso tem o efeito de adoçar as Gevurot, aquilo que vem do lado, os rigores e severidades, o que vem do atributo de Gevurah, e trazer aqui embaixo, de forma revelada, apenas o bem explícito e palpável.